Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021, e ainda estamos aqui, pela graça de Deus, podendo estudar mais uma vez o tema da idolatria, né? Esse tem sido o nosso tema nestas últimas quartas-feiras. Hoje veremos como a idolatria pessoal, o que Paul Tripp, em seu livro, chama de pequeno reino, como esse tipo de idolatria interfere na maneira de sentirmos. Veremos que por detrás da retenção do perdão, quer dizer, de não perdoar, há uma guerra entre reinos. Que as coisas que possuímos, se não formos cautelosos, elas podem nos possuir também. Isto é, exercer poderes sobre nós. E que a raiva, ela precisa ser direcionada para salvar, não para destruir. Então são três assuntos que Paul Tripp trabalha no seu livro Em Busca de Algo Maior do que Você, que hoje nós vamos explorar. Bom, vamos começar então pelo primeiro setor, e que vamos dar um título didático aqui para nós entendermos esse assunto, que é o seguinte: a maneira que administramos o perdão demonstra a qual reino servimos. Lembrando que uma das teses do livro do Paul Tripp é que existe o reino de Deus, que nós sabemos, o reino de Cristo, que existe, por exemplo, outros reinos, como o reino de Satanás, né? Nós lemos um texto, Lucas 12, que diz que Satanás não pode expulsar Satanás porque a sua casa não subsistiria. E há também o reino dos homens. Mas dentro deste reino dos homens existe uma modalidade que interessa a nós, que é essa modalidade mais pessoal, mais subjetiva, mais interna, que é o nosso pequeno reino. Ou seja, é aquilo que governa os nossos interesses, as nossas afeições, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Esse governo que está sendo objeto de estudo por Paul Tripp e atenção para nós, né? Então, vamos começar falando do perdão, lendo aqui Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Comecemos então com a seguinte pergunta: como podemos ou como pode se definir perdão? Pensando de uma maneira prática, em poucas palavras, o perdão pode ser entendido como o cancelamento de uma dívida legítima. A história do credor incompassivo ilustra isso. Está lá em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. Eu acredito que os irmãos lembram da parábola do credor incompassivo, daquele homem que o rei chama para dar contas da sua dívida. É uma dívida enorme, não tem como pagar, mas o rei acaba perdoando-o. Mas, em contrapartida, quando ele encontra um colega dele, ele não perdoa uma dívida bem irrisória, bem pequena, comparado àquilo que ele devia ao rei. Bom, então o perdão, ele é cancelamento de uma dívida legítima, que é reconhecida por ambas as partes. Em poucas palavras, eu acabei de contar a história aqui do credor incompassivo. O perdão, ele é dialógico. Isto é interessante. O que é o perdão dialógico? O que é dialógico, dialogismo? Dialogismo quer dizer de diálogo. Existe um perdão, existe a ofensa de uma parte para outra. Mesmo se você se auto-perdoar, vamos dizer assim, você cometeu um deslize, talvez você tenha dito uma palavra que não deveria a alguém, e essa pessoa nem notou, mas você se sente mal por isso e começa a se punir. Mas aí de repente lhe vem uma luz e diz, bom, eu acho que eu tenho que me auto-perdoar por isso, me isentar dessa culpa, não é correto ficar me cobrando por isso. Mesmo esse auto-perdão, você acabou causando um estranhamento, você se colocou para fora de você mesmo e dialogou com você, eu mereço o perdão, se colocou no lugar de outro. É o que o salmista faz
Lá em Salmo 42, ó, porque está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? O que ele fez? Ele tirou a alma dele para fora, por assim dizer, né? E começou a dialogar com ele mesmo. Então existe o perdão, ao auto-perdão. Mas observe, né? mesmo esse auto-perdão, nós nos reconhecemos como um outro. O que eu quero dizer é que o perdão envolve duas partes, sempre. Ou nós com Deus, por isso nós oramos o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, ou nós com o outro, o nosso próximo, ou o nosso próximo para conosco. Então nós temos esta definição de perdão. O perdão ser dialógico, envolve o diálogo de duas partes. Paul Tripp destaca a importância de recebermos o perdão por meio de uma petição. O local de pedintes de perdão a Deus, né? Quando pedimos perdão a Deus, materializamos com esse ato propósito, necessidade, interioridade em um reino. O que nós vamos fazer agora? Vamos focar apenas no pedido de perdão. O que acontece quando nós pedimos perdão? Então veja, eu não estou aqui agora trabalhando com a ideia de alguém nos pedindo perdão. É nós sendo os pedintes, tudo bem? Porque o perdão, ele pode ser dado e pode ser recebido, mas para isso ele precisa ser pedido, precisa ser solicitado. Então nós somos os pedintes. Então o que ocorre quando nós pedimos perdão? Ocorre neste ato 4 coisas. A manifestação de um propósito, de necessidade, de interioridade, de um reino. Vamos ver cada uma delas. Primeiro propósito. Toda vez que você pede perdão, declare que sua vida não pertence a você, mas foi criada para o propósito de outro. Então, todas as vezes em que você pede perdão a Deus, você com este ato comunica que o seu propósito não se limita a você mesmo, mas você se sente em falta com o ser superior, você vive sob os propósitos dele. Então pedir perdão é uma manifestação da sua servidão a Deus, demonstra propósito. Também demonstra necessidade. Toda vez que você pede perdão, está se lembrando de quem realmente precisa. Quando você pede perdão a Deus, você está dizendo que você necessita desse perdão para apaziguar teu coração. E aí tem muitos salmos que visitam este assunto. Quando eu não, por exemplo, Salmo 51, né? Enquanto eu me calei, os meus ossos dentro de mim apodreceram, ficaram doentes, né? Veja, o salmista Davi, ele se sentia no Salmo 51 muito mal, porque ele tinha necessidade de ser perdoado. Também demonstra interioridade. Toda vez que você pede perdão, reconhece que o maior problema que enfrentamos na vida existe dentro de você e não fora de você. Então há um mundo dentro de nós, né? Existem coisas acontecendo entre nós. Embora agora, pelo menos aqui na igreja, você esteja sentado, me ouvindo, mas está acontecendo muita coisa que eu não consigo captar na superfície. Assim, olhando, está todo mundo aqui atencioso, mas às vezes o coração está angustiado, porque o filho não ligou, não chegou em casa ainda. Então está aqui, mas o coração não está aqui, porque o filho não chegou. Ou então está um pouco angustiado, porque o salário que o empregador tinha dito que ia depositar agora, não depositou, e você precisa comprar o leite para as crianças, precisa pagar as suas dívidas. Então você está aqui, mas superficialmente não dá para saber o que está acontecendo dentro de você ou dentro da gente. O perdão, ele demonstra que eu preciso estar em harmonia, tanto externo quanto internamente. E reino, toda vez que você pede perdão, torna o reino de Deus visível aos outros. Essas 4 coisas são interessantes. Desta última aqui, é bem evidente, porque quando nós pedimos perdão a Deus, nós mostramos que o reino dele é importante para nós e queremos ser súditos desse reino. Vamos visitar novamente essas 4 questões aqui de uma forma mais detida. Voltando aí à questão do propósito.
O pedido de perdão aponta que nossa conduta é baseada na aprovação de um outro, de Deus e sua justiça. Quando nos encontramos devedores, reconhecemos essa dependência, essa pendência, e buscamos reparar a ofensa causada, seja culposa ou dolosa. Culposa é quando nós temos responsabilidade, dolosa é quando nós causamos. Então, por vezes, nós podemos errar dessas duas maneiras. O próprio fato da existência de sacerdotes ou do sacerdócio implica em uma nação que vive sob as ordens que nem sempre poderá satisfazer. A possibilidade de se pedir perdão é uma provisão previdente para pessoas que se comprometem a seguir um código por toda a vida. O que isso quer dizer? Deus leva muito em conta a necessidade de pedir perdão. É por isso que Ele criou ou instituiu o sacerdócio. O que era o sacerdócio na época de Moisés e mesmo no reinado de Israel? Era um grupo de pessoas, uma casta, quase por assim dizer, porque era a tribo de Levi, e eles tinham por trabalho apenas interceder pela nação. Por quê? Porque a nação ia pecar. Então Deus, sabendo que a nação iria pecar, providenciou pessoas para trabalhar só nisso. Então o perdão para Deus é importante. Não posso dizer que para Deus, Deus tanto faz eu pedir perdão, Ele é muito grande, não se importa com isso. Não, isso não é verdade. A Bíblia é um testemunho de como Deus se importa com o perdão. Cristo veio o quê? Para perdoar aqueles que são os eleitos, para salvar. A salvação implica o perdão de Deus de uma dívida que não tínhamos como pagar. Então o perdão ele é importantíssimo para Deus. Quanto à questão de necessidade, a busca pelo perdão de uma falta cometida demonstra que o pedinte reconhece a necessidade da sanção positiva de Deus, quer dizer, da aprovação de Deus. Lembramos da parábola do fariseu e do publicano. O publicano orava: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Está lá em Lucas 18:14. Quem não se sente na necessidade de confessar suas faltas, não acredita que precisa de fato do favor de Deus. Quando Jesus conta esta história do perdão dado ao cobrador de impostos, ele compara o fariseu e o cobrador de impostos. E o cobrador de impostos batia no peito, pedindo perdão ou misericórdia a Deus. E o fariseu estava muito autoconfiante. E Jesus disse o que acerca dos dois? De que o cobrador de impostos saiu justificado, ele foi ouvido, alcançou misericórdia, e o fariseu não. Por quê? Porque o cobrador de impostos, embora não tivesse uma conduta exemplar, ele tinha a compreensão da grande e aguda necessidade de perdão que precisava. E o Novo Testamento, se você agora parar um pouco para pensar, perceberá que Jesus Cristo sempre demonstra simpatia por aqueles que têm clareza da sua necessidade de perdão. Pense, por exemplo, na mulher Ciro-Fenícia, aquela mulher que vai interceder para Jesus Cristo lhe ajudar na sua causa, e Jesus disse: olha, não é lícito dar pão aos cachorrinhos. E ela diz: mas também os cachorrinhos comem da mesa do seu dono. Ou seja, ela tinha clareza da necessidade de Cristo e se humilhou para isso. Outros tantos também, por exemplo, a pecadora que entra na casa de Simão, lá em Lucas no capítulo 7, e derrama um vaso de alabastro nos pés de Cristo. E aí que Cristo diz acerca dela: perdoados são os seus pecados porque muito amou. Ou seja, Jesus Cristo sempre demonstra simpatia por aqueles que sabem que têm uma aguda necessidade de perdão e misericórdia. Então, a busca de perdão é a manifestação de fé. Todas as vezes que você pede perdão a Deus, você está manifestando fé de que Ele pode perdoar. E a necessidade, de se pedir perdão para uma pacificação interior, Salmo 73, 21 e 22 diz assim: quando o coração se me amargou e as estranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. O salmista não estava em paz.
Asaf. Precisava resolver uma inquietação interna. Apenas em Deus pode ver sanada a sua dificuldade. A gente sabe que nós temos problemas dentro da gente. E a primeira ação para solucionar esses problemas passa por aceitar que temos problemas. Então, é muito comum esta sensação nos visitar. Dentro de nós, o nosso coração fica inquieto quando nós sabemos que fizemos algo que pode ter incorrido o desagrado de Deus. Todo servo, toda serva de Deus que ama o Senhor está preocupado em agradá-lo. Eu tenho certeza, aliás, de que nenhum de nós ficaria pacífico diante de saber que cometeu um delito, cometeu um pecado. Nós logo pedimos, ó Deus, me perdoe. Supomos que, por um momento de súbita ira, você acabou agredindo uma pessoa com palavras ferinas, xingou-a. Aí depois você cai em si e fala, meu Deus, que desatino que eu fiz. Perdoa teu servo, perdoa a tua serva, procedi muito loucamente, eu não deveria ter feito isto. É assim que o cristão é, quando corre um deslize. Porque dentro do seu coração fica uma sensação de que alguma coisa foi quebrada. Esse é o Espírito de Deus nos ajudando a nos guiar nesse mundo terrível. Portanto, é uma necessidade que nós temos de ter essa paz interior. E por fim, a oração do Pai Nosso representa uma mentalidade consciente da existência de um reino maior do que o dos homens. É o reino de Deus. E devido à existência deste reino, seus súditos precisam manifestar suas leis. O perdão é uma dessas leis. Quando se pede perdão, demonstra que existe uma justiça que não foi totalmente planificada em nossa era, mas que é aguardada pelos súditos do reino. Ou seja, quando você pede perdão a Deus, você está dizendo que acredita na vinda do reino e que você deve se comportar como um súdito ou como uma súdita diante do teu rei que está diante da sua presença agora. Então, o perdão, ele é uma grande manifestação de fé. Às vezes a gente não valoriza, mas você veja que só esses 4 itens, e poderia ter citado mais, mas só nesses 4 itens, quando nós pedimos perdão, nós materializamos a vinda do reino, nós demonstramos a necessidade de Deus, nós demonstramos que precisamos da sua aprovação e nós demonstramos que nós precisamos de que Ele nos aceite e nos acolha. Por isso, meus irmãos e irmãs, quando os tempos frios chegarem, e eles acabam invariavelmente chegando, o que são os tempos frios? São aquele momento que parece que nós nos sentimos um pouco escanteados, nós não nos sentimos tão contemplados. São os dias maus, como o autor de Hebreus comenta. Perdão, autor de Hebreus não, a carta de Éfeso comenta, podeis resistir ao dia mau, lá em Efésios capítulo 6, que são aqueles dias em que nós não estamos bem espiritualmente falando. Lembre-se que quando você pede perdão a Deus, você também manifesta todas essas faces da fé. Nós não estamos tão fracos quanto imaginamos se podemos recorrer à misericórdia de Deus. Lembremos do que o Senhor diz, quando estáis fracos é que estáis fortes, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios. Visto isso, meus irmãos, vamos para o que nós chamamos de segundo setor, que tem por título o seguinte: as coisas que temos não devem exercer poderes sobre nós. Há um texto que aponta para isso em Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Cristo quer que nós renunciemos a tudo. O que significa isso? Veremos agora. Certa vez alguém disse que a humanidade pode ser comparada a uma moeda, Não importa onde esteja, sempre estará impressa nela a imagem do seu Criador. Nós todos temos a imagem de Deus, assim como uma moeda tem a imagem de quem a cunhou. Por serem inescapavelmente religiosas, as pessoas estão sempre em busca de algo. Paul Tripp utiliza a figura de um pote de ouro no fim do arco-íris para expressar esse conceito. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que todos nós, e por todos nós estou falando da humanidade, não apenas dos cristãos, todos nós temos uma sensação de buscar algo.
uma incompletude. Pode não ser Deus, no caso dos não cristãos, eles vão buscar no trabalho significado, vão buscar no amor romântico significado. Quantas e quantas pessoas não se desesperam pelo amor do outro, né? Fazem absurdos, porque idolatram a pessoa. Quantas pessoas não idolatram o seu trabalho, né? Tornam o seu ambiente do trabalho um altar, não é mais um trabalho, é uma devoção, e assim por diante, porque nós agimos religiosamente. E aqui então há alguns trechos que eu não resisti e acabei recortando do próprio livro, porque a ideia por si só ela é muito interessante, e aí eu passo então agora a ler aqui alguns trechos do livro. Todos ouvimos falar da busca do proverbial pote de ouro no final do arco-íris. Mas o fato é que todos nós vivemos em busca de algum pote de ouro que pessoalmente apreciamos. Aqui está o princípio. Por trás de todo sacrifício pessoal, há uma busca por algum tipo de tesouro. Este princípio não só explica, a vida e morte de Cristo, mas também o seu chamado para nós. Ou seja, se você quer descobrir qual é o teu tesouro, você deve pensar assim: como eu gasto mais as minhas energias? Onde eu invisto mais os meus afetos? O que é aquilo que preenche o meu coração? Quais são os desejos que eu tenho buscado? O que eu me pego sonhando acordado? Essas são algumas marcas ou características daquilo que é o chamado tesouro no fim do arco-íris. E aí nós vamos continuar com mais uma fala de Paul Tripp. Jesus olha para a multidão e não apenas vê as pessoas que foram atraídas para o seu ministério por causa de seus milagres e da autoridade com que ensinou. Ele também vê pessoas no meio de uma feroz guerra pessoal. Ele entende que cada uma das pessoas que o rodeiam é um adorador. Isso significa que cada uma das suas vidas é moldada pela busca do tesouro que governa seus corações. Ele sabe que aquilo que eles entesouram irá moldar suas decisões, ações e palavras. E ele sabe que eles vão fazer sacrifícios pessoais incríveis para obter, manter e apreciar, seja o que valorizem. Então, ao pedir que seus discípulos sacrifiquem tudo, ele não os está chamando para viver sem nada. Não, ele está chamando a esvaziarem-se de todos os outros tesouros a não ser ele. Ele está dizendo: se vocês vão ser meus discípulos, eu devo ser o tesouro que dá forma e sentido a tudo que vocês decidirem, disserem e fizerem. Há um grande desafio aqui, extremamente grande. O que é que capta a nossa atenção? O que é que nós nos esforçamos para obter, manter aquilo que apreciamos? Esse é o nosso tesouro. A pergunta é: Jesus Cristo, ele cabe aqui? Será que ele capta a minha esperança? Ele direciona o que eu falo? Por exemplo, uma pessoa insultou você. Talvez você sinta-se insultado por alguém. Na hora você sente uma vontade de confrontar. Mas aí quando você percebe que está para se exceder, você fala: não, meu Senhor, ele não admitiria isso. Aí você permitiu que a crença em Cristo moldasse os seus temperamentos. Ainda não ficou tão difícil, mas imagine o seu coração agora lavando louça. Você está lá e quando você lava a louça, a não ser você, mas você começa a ficar pensando muitas coisas, né? Seus afazeres domésticos, você acaba, a sua mente vai trabalhando, né? E aí você começa a apertar o coração porque você sente que não tem aquilo que precisa ter, e aquilo te aperta, te incomoda. Mas aí você lembra: eu tenho um Senhor. Este sentimento não é de direito. Eu tenho um Senhor que cuida de mim. Eu não posso permitir que este tipo de sensação venha me afetar.
Então isso já é diferente. Porque ver uma pessoa e resistir ao impulso de agredi-la, você tem algo mais materializado. Agora internamente é mais difícil. Você reconhecer os seus pensamentos, reconhecer as suas emoções, reconhecer as emoções negativas que nós temos. Todos nós temos. Inveja. Gente, temos inveja. Nós estamos nesta terra ainda. Então, quando esses sentimentos vêm, o que eu preciso fazer? Observá-los e apresentar a Cristo. Senhor, eu tenho inveja porque aquela pessoa alcançou algo que eu gostaria de ter. Eu até acho que eu mereço mais do que ela. Mas eu estou dizendo isso ao Senhor, porque o Senhor visita o meu coração. O Senhor conhece o meu jardim interno. Retira de mim essas ervas daninhas. Modifica o meu coração, para que em vez de inveja e tristeza eu possa ter a gratidão, ou alegria, a alegria por o Senhor visitar outras pessoas além de mim com bênçãos. Permita que as bênçãos do meu amigo, da minha amiga, do meu vizinho, do meu colega também se tornem minhas, por eu estar feliz por ele recebê-las. Então veja, é melhor do que dizer não tem inveja. Nós temos, vez por outra, esse sentimento pode nos assaltar porque ainda estamos debaixo do céu, não somos perfeitos, somos pecadores. Então Paul Tripp caminha e nos ajuda a olhar um pouco mais para dentro de nós aqui. Continuemos. Cristo nos pede que procuremos os potes de ouro de nossas vidas. Ele quer que olhemos para as coisas que desafiam o lugar em nossos corações que só Ele deve ter. Veja, Jesus exige tudo, não só que nos submetamos a seu controle, mas que nos libertemos das coisas que nunca deveriam nos controlar. Aqui ele machuca um pouco, né? Então, quando é que as coisas nos controlam? É quando nós demonstramos muito apego por estas coisas, né? Por exemplo, quem é que não sente ciúme às vezes de um objeto ou de algo, né? Isto aqui é só meu, isso eu não posso dar nem vender, né? Ou seja, você criou um vínculo, um elo com este objeto. Mas a verdade é que talvez este objeto lhe controle, você se exaspera, você se descontrola. Vamos dar um exemplo mais fácil, um carro. Tem certas pessoas que têm uma adoração por este bem. O carro é muito bom, é bom ter um carro, ele te desloca para cima e para baixo, mas às vezes existem algumas pessoas que acham que exageram um pouco. Então, se alguém arriscar o carro, aquilo é o fim, e a pessoa se altera, ela se descontrola, porque alguém teve a infelicidade de, não sei, derramar café com leite em cima do carro, esbarrou, e aquilo a pessoa se transforma mesmo, fica agressiva. Por quê? Porque aquele carro, a posse daquele carro controla ela. Ela não é ela que controla o carro, é o carro que controla ela, né? Ela tem aquilo como o seu maior bem, é o seu tesouro, né? Você feriu, né, a algo que ele colocou num pedestal. Não sei se você conhece pessoas assim, eu acabo conhecendo algumas pessoas que você pode até bater no filho, falar no filho, mas se mexer no carro, você vai ter problema. Então, tenhamos cuidado. Então, as coisas não podem nos controlar. Onde em sua vida, neste momento, os seus punhos estão cerrados e as juntas dos seus dedos brancas, né? Você conhece a cena, alguém está tentando tirar algo de uma pessoa e ela envolve seus dedos tão fortemente em torno desta coisa valiosa que eles estão brancos. O que você está segurando tão apertado? Onde as juntas dos seus dedos estão brancas, né? Quais são as coisas que batalham por um lugar que só o Senhor deve ter? O que é que você segura, né, tão tenazmente, que se você perder, você acha que perderá a sua identidade? Se eu perder isso, eu perco quem sou. Esse é seu Deus, esse é seu ídolo, é isso que ele está caminhando aqui. Isso é um processo de idolatria. Ou seja, aquelas coisas não são mais coisas, mas são entidades. Elas agora, para você, para nós, né, que elegemos elas como prioridade, se tornam entidades e controlam a nossa vida. Isso é muito sutil. Cristo chama-nos a reconhecer que aquilo
que uma vez quisemos e depois nos convencemos de que precisávamos, agora nos tornou dependentes. Ai, meus irmãos, para que o reino seja um lugar de vida nova e gloriosa, tem de ser um lugar de morte. Jesus chama para morrer para tudo que você está entesourando, para que ele seja o tesouro central do seu coração. Ou seja, precisamos olhar e encontrar em nossos corações quais são os rivais de Deus. E Deus, ele pede para nós pensarmos nisso. Veja o caso de Abraão. Abraão, quando Deus pediu Isaac. Abraão desejava muito Isaac, o filho querido. E Deus, quando pede o filho, pede para Abraão da seguinte maneira: sacrifique para mim o teu único filho, aquele que tu amas. Deus sabia o que estava pedindo. E Abraão demonstrou extrema lealdade, disposto a entregar e virtualmente matou Isaac. Por que virtualmente? Embora ele não tenha consumado o ato, ele levantou a adaga e estava pronto para desferir o golpe. Ou seja, aquilo no coração dele já estava consumado. Ele não precisava terminar o ato. O ato agora era apenas mecânico. Mas Deus pediu o Isaac. E a metáfora nos serve. Quais são os nossos Isaac? Coisas que são legítimas, como filhos, como emprego, como bens, que se Deus tirar de nós, aquilo pode nos perturbar de uma maneira que nos percamos em nós mesmos. Isso é uma pergunta difícil de responder, mas que precisamos olhar os nossos corações, vez por outra, e tentar examinar e ter certeza de que quem é o maior tesouro em nossos corações, ou deve ser, é Cristo. Então pense, reflita e responda a si mesmo. Cristo é o meu maior tesouro? Por fim, terceiro setor, e este aqui é bastante interessante, tem por título: Não escolha a raiva idólatra. E aí tem um texto bíblico que nos ajuda. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Bom, aqui se estabeleceu nesse texto algo importante. A raiva do homem é diferente da raiva de Deus. Nós vemos aqui no texto de Tiago. A imagem de uma pessoa com raiva é de alguém que fica gritando, punhos cerrados. Sim, essa é uma imagem de uma raiva mais externa. Mas há também a raiva contida, aquela raiva rancorosa. Conhece essa raiva? É aquela raiva que não se manifesta exteriormente, mas a pessoa guarda para si. Pois é pior, faz mal para a pessoa. Ela está com raiva, ela não consegue perdoar, ela não consegue ir ao encontro do próximo. Ele carrega em si uma grande pedra que chama de coração, e aquilo de alguma maneira vai refletir nas suas ações. Mas aí, esses ambos tipos de raiva, tanto esta mais interna quanto a externa, são provenientes de pessoas pecaminosas. Reações muito comuns quando um aspecto de seu próprio reino é atingido por alguém. Mas a raiva de Deus não atua no revanchismo. A raiva ou ira de Deus promove o bem. Vamos ver um exemplo que Paul Tripp nos dá. Aqui Paul Tripp vai nos falar sobre Sara. Olha que interessante a maneira como ele descreve que Sara, esta personagem aqui, trabalha a sua raiva de uma forma santa. Ouçamos. Sara está muito zangada, mas ela não se parece nada com alguém que está com raiva. Ela não é facilmente irritada. Ela não tem um monte de conflitos em sua vida. Ela não é conhecida, tem que colocar um nãozinho aí. Ela não é conhecida por falar alto e discutir. Mas Sara está com raiva. Ela está muito irritada. Porque muitos idosos estão internados em instituições e sozinhos. Assim ela gasta cada tarde de domingo, indo de quarto em quarto, na casa de repouso de seu bairro. Ela está com raiva que em nossa cultura altamente qualificada, muitas crianças da cidade não aprenderam a ler
Então ela ensina as crianças nas noites de terça-feira. Ela está com raiva que tantas amizades terminem em conflitos irreconciliáveis. Assim ela trabalha para ser uma pacificadora sempre que pode. Sim, Sara está com raiva, mas não é a raiva autocentrada no pequeno reino. Sua raiva é a raiva do grande reino e faz que ela procure maneiras de fazer o bem. Fantástico isso! Olha que conceito de raiva que Paul Tripp nos apresenta nesse texto, né? Geralmente quando eu digo assim, fulano está com raiva, você já pensa que fulano está quebrando alguma coisa. Não, fulano está com raiva, mas o que ele está fazendo? Ele está atendendo os idosos. Não é um retrato de uma pessoa que nós estamos pensando, mas ela está com a raiva contra o pecado. Porque esta é a raiva de Deus, essa é a justiça do reino. Não é a raiva contra as pessoas, é a raiva contra as circunstâncias. É a raiva contra a pecaminosidade dos ambientes onde nós frequentamos ou conhecemos. Então ela está usando a raiva ou a ira de Deus de uma forma a beneficiar as pessoas. Então é muito interessante. Aqui nos lembra um sentido inverso. Lembram, por exemplo, de João e Tiago, quando Jesus estava com a sua comitiva, estava indo para Samaria, para Jerusalém, e os samaritanos se interpõem no caminho e diz que não deveria passar por ali. João e Tiago ficaram irritados com isso e disseram: Senhor, o senhor quer que a gente ore aqui para fogo do céu vir e resolver a situação e matar todo mundo? E Jesus fala: não, vocês não sabem que espírito sois. Que espírito sois? Esse espírito que Sara manifesta, que não é para destruir os homens, mas é para salvá-los, né? É para que esses homens alcancem salvação. Curiosamente, anos depois é João que irá descer a Samaria, irá batizar os samaritanos, lá em Atos, no capítulo 8, mostrando que o seu coração foi mudado. De uma pessoa que estava preocupada demais com o seu reino pessoal, por ter sido ofendido juntamente com Cristo, agora ele passa a pensar no reino de Deus e na sua justiça e vai lá ajudar os samaritanos, porque ele está irado contra o pecado que tanto prendeu os samaritanos. A raiva humana ela é pecaminosa e idólatra, irmãos e irmãs. É a raiva de Acabe, que ficou com raiva de Nabote por não ceder a sua vinha. É a raiva de Saul, que tinha ciúme do trono e procurou matar Davi. É a raiva de Nabucodonosor em mandar os 3 jovens judeus para a fornalha de fogo ardente por não prestarem culto à estátua que mandou construir. A raiva humana não opera a justiça de Deus. É a raiva que opera pela lógica de nossos pequenos reinos autocentrados. Então, quando ficar com raiva, nós precisamos nos perguntar se a nossa raiva é uma raiva justa, uma raiva santa ou uma raiva idólatra, né? O que é a raiva idólatra? É quando eu me sinto atingido, é quando eu me sinto ofendido. Então é o meu reino que está em jogo, não é o reino de Deus. Então isto é uma raiva idólatra. A pessoa com ira justa é diferente, não ameaça homens. Essa ira é o motor para salvar, como no caso do apóstolo Paulo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, os seus colegas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Atos 17 e 16. A raiva de Paulo, a sua indignação, não era contra os atenienses, mas contra a idolatria, contra o pecado, né? E o que ele fez? A ira do apóstolo Paulo resultou na pregação da palavra em Atenas. Paulo prega lá no Areópago e muitos, ou alguns pelo menos, se convertem ali em Atenas pela sua pregação. Então, precisamos entender como funcionam esses processos internos, né? E eu creio que aqui há uma grande virtude nesse livro do Paul Tripp, que nos leva a pensar as nossas sensações, né? Quem imaginou que a nossa raiva poderia ser idólatra? A gente geralmente pensa que as pessoas são idólatras, mas eu posso ter uma raiva idólatra, um amor idólatra, eu posso ter um apego idólatra, eu posso ter uma amizade idólatra. Ou seja, a idolatria ela não está presente apenas na pessoa externa, mas ela pode estar presente nos nossos pequenos atos internos e decisões internas e sensações internas. Considerações. Meus irmãos e irmãs, o orgulho causa queda. É preciso exercer o perdão em todas as suas dimensões, dá-lo, pedi-lo e recebê-lo. As coisas não podem exercer sobre nós poderes,
caso contrário, nunca acharemos que temos o suficiente. E por fim, não podemos sucumbir à raiva do homem, destrutiva e pecaminosa. Devemos exercer a ira para a justiça, promovendo o bem de Deus onde quer que estejamos. Que Deus muito nos abençoe e que possamos de fato colocar em prática aquilo que ouvimos.